Chega o dia em que o rei Saul precisa encarar um velho inimigo de Israel, que são os amalequitas. Os amalequitas são uma mistura de descendentes de Esaú com misturas sociais, psicológicas e até espirituais com os povos moabitas, amonitas, midianitas. Eles vinham dando trabalho para Israel desde o deserto, e o primeiro episódio está lá no livro de Êxodo, quando eles, digamos assim, pegaram Israel a furto. O povo estava lá cansado, e eles, digamos assim, chegaram de costas e mataram muitos de Israel ali no deserto. E aí Deus havia dito em Deuteronômio, no capítulo 23, se não me engano, primeiro Deus já havia dito em Deuteronômio 20 como que o povo deveria agir em relação às guerras, ou o que fazer com os despojos, etc. E eu vou deixar para você aí um vídeo onde eu falo sobre isso na playlist de Deuteronômio. Mas no capítulo 23 Deus vai falar assim, olha, vocês não terão paz nem bem aos amalequitas para sempre. Também vou deixar para você aí um vídeo na playlist de Deuteronômio, onde eu faço uma meditação sobre isso, sobre pessoas que nem Deus quer, com quem nem Deus quer que a gente se relacione, e os porquês disso, né? Porque nós somos puristas nesse moralismo que acolhe a todo mundo, e somos puristas no sentido de querer julgar a Deus. Ser purista está longe de significar ser puro. O Senhor é puro, nós somos puristas, porque a gente usa da pureza para julgarmos os seus juízos, né? Mas a pergunta que fica é essa: por que Deus implicaria com um povo? Porque leia comigo o que Deus mandou Saul fazer com os amalequitas. 1 Samuel 15, do 1 ao 10. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Quais eram as palavras do Senhor? Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Está claro no texto bíblico. Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Já tinha uma divisão ali, homens de pé e homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas. Os queneus eram povos, digamos assim, meio midianitas ali, que tinham a ver com o sogro de Moisés, que ajudou muito o povo no deserto. Eram, de alguma forma, descendentes de Abraão também. E os amalequitas tinham tomado conta daquele território, e os queneus estavam lá, debaixo do jugo dos amalequitas. Aí o Saul achou por bem e falou: ó, sai dessa área porque vai ter briga com os amalequitas. Para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque eu usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente para o Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: essa parte a gente deixa para o próximo vídeo, porque temos muitas coisas para vermos aqui. A primeira é isso: quem eram os amalequitas, né? Além do que está aí no vídeo, a gente precisa compreender que os amalequitas, eles tinham uma formação psicológica destinada a ser destruída, porque o nome amalequita se associava a alguma coisa ruim, né? Tinha a ver com alguma coisa que causava terror, porque eles usavam do terror para se impor sobre as pessoas. Então, eles tinham prazer no terrorismo. Parece com o pessoal do Brasil que assumiu o poder, que gosta de falar de arma, de terror, vem até com frases prontas do tipo bandido bom é bandido morto, mas eles aterrorizam pessoas, as pessoas têm que sair do país para escaparem do jugo deles. Os amalequitas tinham essa personalidade tão vil que eles só entenderiam a linguagem do troco à altura. É assim que vocês
veem a vida? É assim que vocês veem? Exterminando, julgando, a gente fica assim, nossa, Deus mandou matar mulheres e crianças, mas eles faziam isso com outros povos. Então eles só entendiam essa linguagem, de maneira que uma criança que sobrevivesse àquele extermínio, ela iria crescer para se tornar vingativa, porque mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que determinados setores extremistas dos islamismos, né, que são várias correntes, mas alguns setores extremistas e terroristas fazem. Em nome de Allah, eles conseguem uma personalidade onde eles se explodem, onde eles estão esperando uma recompensa lá no céu, então os outros não existem para eles, fica essa estrutura, forma-se uma sociedade psicopática, onde o próximo não existe, o importante é eu instituir o nome de Allah. E assim faziam os amalequitas em relação às suas divindades. E Deus, sabendo disso, chega para Israel e fala, olha, vai chegar uma hora, quando vocês estiverem em paz na terra de vocês, em que é uma ordem minha, eu quero que vocês destruam os amalequitas. Essa era a ordem. E as pessoas assustam com isso. Como assim? Que Deus vai destruir os amalequitas? Sem entender que Deus estava de olho na subjetividade dos amalequitas, porque os amalequitas tinham a determinação pessoal de destruir povos. E não era um líder, era a formação das pessoas. As pessoas nem se enxergam assim, quando elas são assim, de maneira que só havendo uma intervenção para eles entenderem que um Deus maior do que o deles, né, na linguagem deles, os iria destruir. Então os amalequitas eram uma versão piorada espiritual dos cananeus. E o Saul vai conseguir esse feito aqui agora, vai vir outras complicações que a gente vai falar no próximo vídeo. Depois o Davi também acaba rechaçando aqueles que sobraram, mas eu sei que eles vão ter um fim lá no reinado de Ezequias, quando eles têm de matar aqueles homens. E a coroa amalequita, né, que seria Agag era um título, ela ainda vai ter os seus ecos. Os amalequitas eles acabaram se associando aos territórios de Esaú, em Petra, né, aos idumeus. E o que a gente vai ver é que nos dias da rainha Esther, digamos assim, um primeiro secretário do rei Assuero se chamava Agag, seu primeiro-ministro. Agag não, ele era o Amã, filho de Amedata, o Agagita, mostrando que o Amã ele tinha uma ascendência amalequita, porque ele era descendente de algum Agag, daí ele ser chamado também de Agagita, de Agag, né? Para você ver que esse Amã odiou Israel, ele fez coisas horrendas com os judeus que estavam ali na cidadela de Suzã, conforme você pode ler no livro de Esther. Mas isso é só para te mostrar como que essa herança espiritual foi transplantando gerações. Assim como também os idumeus, os descendentes de Esaú, acabaram odiando Israel, uma inveja sem fundamento, os amalequitas não só tinham inveja, como eles tramavam e eles eram violentos, eles eram virulentos, eles eram terríveis. Então, não fiquemos com dó das medidas que Deus mandou Israel tomar. Talvez uma diferença desconfortável com a qual Saul teve que lidar era no sentido de que, geralmente, quando Deus falava que Israel ia ter que exterminar cananeus, os povos provocavam a própria destruição. Eles iriam atacar Israel e aí o povo clamava ao Senhor e a batalha era renhida, era vencida por poderes sobrenaturais dados por Deus. Aqui não. Aqui Samuel aparentemente dá uma ordem a Saul. Você vai cercar os amalequitas, vai destruí-los. E aí vem aquelas perguntas filosóficas, mas o que os amalequitas, os dias de Saul, tinham a ver com aqueles amalequitas que fizeram sacanagem com Israel no deserto? Isso são as nossas perguntas morais. Quando Deus diz uma coisa, e aí é Deus, aqui não foi Samuel. Samuel recebeu uma palavra do Senhor e falou, olha, você vai ter de se antecipar a esse povo e você vai ter que cercá-lo e destruí-los totalmente. E aí começam-se as crises espirituais, porque o Saul tentou ser politicamente correto. Porque a ordem acerca das guerras era, você pode matar homens e mulheres, etc., mas os animais deixa aí e não derruba as árvores, está tudo lá em Deuteronômio 20. Mas existiam situações, igual aconteceu com os cananeus, que Deus falava assim, tudo que tiver vida, não deixe vivo. Tudo que tiver vida, extermine. Porque naquela situação específica, única na história, teria de haver
o extermínio daqueles povos, porque esta era a linguagem de evangelização que aqueles povos conseguiam entender. Essa é uma verdade que a gente não consegue entender com o nosso pensamento oriental, porque quando a gente vai tentar dizer, fica parecendo que nós estamos promovendo a carnificina, e aqui eu estou dizendo de uma coisa que foi única, específica para aqueles povos. Pode ser que um caso ou outro particular Deus aplique isso, mas essas coisas jamais tiveram nada a ver com as colonizações que aconteceram a partir do século XVI, das quais o Brasil é herdeiro, né? Essa colonização horrenda que criou esse país tão rico de natureza e tão alienado de coração. Isso não tem nada a ver com ordem divina, não tem nada a ver com o destino manifesto dos americanos, não tem nada a ver com o eurocentrismo que veio civilizar esses povos do hemisfério sul, nada a ver. Aqui era uma coisa específica, né? E era uma produção divina e não uma provocação humana. É isso. É até aqui que a gente pode ir, e as outras coisas você assista no vídeo, nos vídeos que eu estou deixando aí, que eu gravei aí na descrição deste vídeo. Agora, o que eu quero dizer aqui para você, ainda sobre Saul, porque o que nós temos aqui é que o Saul estava o tempo todo tendo o seu coração testado. Saul foi um rei levantado por Deus, ele estava sutil e gentilmente procurando a própria glória, e aí Deus está assim: Saul, eu tenho um reinado para você. Tanto é que o Saul cumpriu o seu reinado todinho. Ele vai ficando aloprado daí para frente, mas ele cumpriu o reinado dele porque ele foi vocacionado por Deus. Mas ele foi se conhecendo, né? Ele foi se conhecendo na prática do seu reinado, e aqui, por exemplo, Deus está provando a fé dele em que sentido? A ordem estranha, Deus que sempre nos ensinou a reagir, está mandando a gente ir atrás de um povo para exterminá-lo, a primeira dica seria isso: Samuel, vamos clamar ao Senhor, porque eu sou o rei, eu quero proteger o povo de Israel, mas eu preciso clamar ao Senhor, porque não é isso que diz o Evangelho Eterno, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? Olha só, independentemente das questões espirituais, como que o coração de Saul, o meu e o seu coração, são testados numa hora dessa. Porque o que uma pessoa que tem caráter teria de fazer? Olha, é verdade, eu sou rei. É verdade, está no Deuteronômio que quando a gente encontrasse paz, a gente teria de se vingar dos amalequitas. Mas tem uma outra verdade que antecede a todas essas. Qual é a outra verdade? Que o Senhor diz, o primeiro mandamento, que nós tínhamos que amar ao Senhor nosso Deus sobre todas as coisas, para que a gente pudesse amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Os amalequitas são horrorosos, eles nos atormentam. Mas é estranho, Deus está querendo que eu vá me antecipar ao povo. Saul deveria consultar o Senhor. Não no sentido de questionar a palavra do Senhor, mas no sentido de questionar o seu próprio coração. Senhor, não é da minha índole ficar invadindo o território dos outros. Aparentemente os amalequitas não estão me atormentando, embora eles estivessem. E aí ele receberia respostas do Senhor, porque ele já tinha recebido a instrução. Qual era a instrução? Olha, não deixe nada vivo. Mas ele poderia receber uma instrução anterior: Senhor, o meu coração está abalado. Eu vou ter dó de matar as crianças. Eles não têm dó de matar as nossas crianças não, mas eu tenho dó de matar as crianças deles. E certamente o Senhor daria uma outra resposta, como ele sempre deu. Se você vai lendo aí do Deuteronômio, Josué, Juízes, e até em 1 Samuel já vimos isso, Deus mandava chuva de pedra, catástrofes naturais, pragas, que aí as pessoas morriam pelas forças da natureza e não por uma beligerância de um povo de Deus. Está vendo como é que os corações são provados? E como que neste quesito a mensagem do Antigo Testamento tem valor? Ela tem valor não no sentido da gente implantar a beligerância que aqui está escrita, mas não quer dizer que passe pelo crivo do Senhor. Está escrito aqui para que a gente possa entender que todo aquele que busca o Senhor encontra milagre. Tem momentos tão horrorosos como esse, onde o povo teve que exterminar os amalequitas. Tem problema a pessoa querer ser politicamente correto? Não, mas nesse contexto ele tinha de consultar ao Senhor, porque ele vai lá e extermina homens e mulheres e crianças, mas ele traz outros animais, e Deus está dizendo, é purificação. Ele poderia ter consultado ao Senhor nessa fraqueza. Porque se eu posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade, por que eu não posso lançar sobre ele todo o meu medo? O rei Ezequias soube fazer isso, né? Gideão soube fazer isso. E aí, eles
perdendo a chance de fazerem isso. Então, é nisso que a gente tem de fixar neste ponto da passagem. O Saul não estava entendendo que o Senhor estava testando para ele, não para o Senhor. Deus precisa testar os nossos corações, ele nos conhece. Mas Deus está mostrando para o Saul como era o coração dele. Olha, você era chamado. Jonas, seu filho Jonatas, tinha uma ousadia. Ele tinha um sentimento que eu tinha. E ele também me consultava. Agora eu cheguei te dando instruções, Saul. Que tal você ter aproveitado dessas instruções e falar, Senhor, se achei mercê aos teus olhos, deixa eu só entender uma coisa. É isso mesmo? O Senhor quer que a gente vá lá exterminar pessoas inocentes? Então essa é a mensagem para os moralistas de plantão. Para aqueles que banalizam o Antigo Testamento, para aqueles que usam o Antigo Testamento para fazer suas macabrosidades nas suas igrejas, e para aqueles que usam o Antigo Testamento e falam assim, vê se isso é Deus, Deus matou criancinhas. Não foi. Deus deixou as pessoas serem as pessoas. Tanto os amalequitas que gostavam de matar a criancinha dos outros tiveram as suas criancinhas mortas e eles morreram juntos. Olha só, se você for olhar maldade com maldade, amalequitas matavam a criancinha dos outros povos, mas deixavam as mães vivas para chorarem as crianças perdidas. Aqui não, Deus manda Israel matar todo mundo, porque a criança ia morrer e a mãe também não ia ficar chorando, porque Deus não estava fazendo ali terrorismo, Deus estava fazendo limpeza. Os seres humanos tinham o direito de estranhar esse método divino? Tinham. É só clamar ao Senhor, rei Saul. Viu, crente empreendedor, ou crente cheio de letras, mas sem espírito e sem amor? Porque é isso. Um Saul que no vídeo anterior, que eu também estou deixando aí para você assistir, chega e fala assim, Jonatas, você vai morrer. Um Saul que não tinha dó de matar Jonatas, ia ter dó de matar Amalequitas. Está vendo a contradição do Saul? E aqui eu estou falando daquele contexto, daquela cosmovisão, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui pregando morte a ninguém. Eu estou aqui dizendo da graça do Senhor revelando-se por esse corolário, por esse conjunto de cores que aquelas pessoas conseguiam entender. Eu e você, o que é que nós temos que entender aqui? Que numa situação tão inusitada quanto esta, onde Deus manda um rei cercar um povo e matar todos os seres vivos, o rei Saul ainda tem a liberdade de dizer, Senhor, eu sou rei, mas eu só sou um mordomo. Rei aqui é o Senhor. Por favor, me ajude a entender isso, porque Deus ouviu Gideão carinhosamente, Deus ouviu Davi várias vezes carinhosamente, Deus ouviu Débora e Baraque. Deus é cheio de amor. O problema então estava em Saul. Pense nisso. Quantas vezes a sua fé tem sido essa fé de Saul? De cumprir as obrigações, mas não se relacionar com Deus. De trazer o fetichismo, o sacerdote, a arca, o sacrifício, mas não se relacionar com Deus. Isso que é a rebelião sutil que vai sendo construída e da qual a gente vai falar no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e caminhemos nessa firmeza, nessa fé que é tenaz, mas que ela só é tenaz porque ela é afetuosa para com o nosso Pai eterno. Entendeu? É isso. Eu já te peço para visitar a playlist de 1º e 2º Samuel que está aí neste canal, onde este vídeo será inserido. E você também, na medida que for gostando desses vídeos, dê o seu like, compartilhe. E peço também para que você se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E que você, caso queira falar comigo de forma mais personalizada, visite as minhas redes sociais. Tem aí o link na descrição do vídeo, do Instagram, do Facebook e do Twitter, tá? Se você quiser falar comigo.